pensando em Jesus, em seu Evangelho, que o Evangelho de Jesus é alegria divinizada, rogando, Mestre querido, a tua bênção, a tua proteção, a tua vibração de amor por sobre o nosso encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, lançando, Mestre querido, essas vibrações de tua inteligência cósmica para a nossa, em especial por sobre o nosso querido irmão Brasil Fernandes Barros, que está conosco hoje mais uma vez, e por sobre Jesus, todas as nossas capacidades cognitivas e afetivas. Desce, Jesus, uma vibração do teu coração por sobre o nosso. Mas, sobretudo, Mestre querido, desce essa tua vibração de amor e misericórdia, de consolo e de acolhimento por sobre todos os nossos irmãos em necessidade no mundo e em ambos os planos de existência. Abençoa a esse propósito todos os companheiros que já estão e que ainda estarão conosco em ambos os planos de existência para o nosso estudo, que nos traz o nosso querido irmão. Permite que a bênção de Maria também desça por sobre todos nós, que nossos anjos da guarda permaneçam atentos junto a nós, para que nos ajudem a usufruir, reter, guardar as aprendizagens, os ensinos que vamos receber agora. Paz e luz, Mestre querido, por sobre todos nós, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, aqui no ICEB, o nosso companheiro Brasil Fernandes Barros, que é doutorando e mestre em Ciências da Religião pela Católica de Minas Gerais, fez um doutorado sanduíche feito no Religion Department da Boston University, possui graduação em Administração de Empresas, foi professor de cursos livres e de pós-graduação lato sensu pelo Instituto de Educação Tecnológica de Minas Gerais. É editor associado da revista Horizonte e da revista Interações. É membro do grupo de pesquisa de Religião, Pluralismo e Diálogo, do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e membro do grupo Política, Ideologias e Religiões do CNPq. É membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e História da Religião. Tradutor em inglês, português e espanhol, vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e do 10º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Mais uma vez, bem-vindo e já antecipadamente agradecidos a você, Brasil. Eu aqui agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez conversando sobre o Espiritismo, né? E lembrando que a nossa proposta aqui, né, que nós estabelecemos para esse ciclo de atividades, da qual nós estamos na segunda hoje, onde nós vamos falar do conceito de religião e o Espiritismo, de que nós não estamos falando aqui na condição, embora sejamos espíritas há muitos anos, né? Nem precisa dizer quanto tempo, mas nós estamos falando aqui do ponto de vista da ciência da religião, né? E como nós falamos no nosso primeiro encontro, né, há o que a gente chama de agnosticismo metodológico, ou seja, nós estamos falando com um certo distanciamento do assunto, né? E, portanto, não vamos falar do espiritismo enquanto espíritas, mas enquanto cientista da religião. Ou seja, apesar de ser de dentro, a gente faz esse distanciamento. No nosso primeiro encontro, nós tínhamos falado
a respeito do que é ciência da religião, e hoje nós vamos falar do objeto religião, né? A gente falar de definições a respeito de religião e como que isso se posiciona em relação ao espiritismo, né? E por que, do ponto de vista da ciência da religião, que o espiritismo é religião, né? Então, esse posicionamento que nós vamos trazer do espiritismo enquanto religião, ele é um posicionamento da ciência da religião, e por que a ciência da religião vai encarar o espiritismo como religião. E, muito embora venhamos a trazer dentro dessa nossa fala, né, os conceitos internos, e aí, abrindo aspas, eu, enquanto espírita, entendo que o espiritismo é religião, né? Na medida do tríplice aspecto, né, da filosofia, ciência e religião, nós vamos, no nosso entendimento, que o espiritismo é, de fato, religião, e isso, inclusive, foi objeto, o estudo do conceito de religião foi objeto da nossa dissertação de mestrado, e que agora culmina, nos próximos dias, ele está lançando o livro Fé e Razão, A Busca de Kardec, falando a respeito, né, do porquê nós entendemos que o espiritismo vai ser uma religião, né? Eu queria começar, inclusive, falando um pouquinho, antes da gente ir para as transparências do PowerPoint, né? Na passagem de Kardec na Revista Espírita de 1862, Kardec vai falar assim, vai fazer uma colocação muito interessante, que ele diz que, visando a desacreditar o espiritismo, pretende alguns que ele vai destruir a religião. Sabeis que é exatamente ao contrário, pois a maioria de vós, que mal acreditáveis em Deus e na alma, agora creem. Quem não sabia o que era orar com fervor, quem não mais punha os pés nas igrejas, a elas vão com recolhimento. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo espiritismo, é que ela seria destrutível, e o espiritismo mais poderoso. Afirmá-lo seria falta de habilidade, porquanto seria confessar a fraqueza de uma força, de uma e a força do outro. O espiritismo é uma doutrina moral, fortalece os sentimentos religiosos em geral, e se aplica a todas as religiões, e é de todas, não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência. É muito interessante essa fala de Kardec, né, que ele deixa de forma bastante clara, separada, né, a posição do espiritismo à parte da religião, né? E nós vamos ver, na medida que nós formos fazer o nosso estudo aqui, isso é uma posição nossa, que inclusive na nossa tese de doutorado também nós estamos trabalhando. Nós entendemos que no espiritismo há duas fases. Nós temos duas fases distintas, e não geograficamente, né? Apesar que é uma fase que se discorre na França, né? Que nós entendemos que é desde 18 de abril de 1857 e que, a nosso entender, termina com o desencarne de Leon Denis em 1926, no seu período que a gente vai chamar de seu período francês. E uma outra fase que é de 1865, ou seja, há um intercalo, inclusive, entre a francesa e o que acontece no Brasil, de 1865 aos dias de hoje com o movimento espírita no Brasil. Há uma autora, agora eu fiquei em dúvida se ela é antropóloga ou socióloga, a Sandra Jaqueline Stoll, né,
que ela fala, inclusive ela tem uma obra que chama-se Espiritismo à Brasileira, né? Nós discordamos, inclusive, da posição, nós não entendemos que há um espiritismo à brasileira, né? Porque se nós falássemos em um espiritismo à brasileira, nós estaríamos falando de outro espiritismo. E o nosso espiritismo é o mesmo espiritismo do Kardec, né? O que muda, e a gente vai explicar o porquê, é o enfoque que se dá ao espiritismo. Nessa primeira fase, a fase francesa, havia um enfoque maior na ciência e na filosofia, né? Enquanto no Brasil, por conta da sua característica religiosa, que se desenvolve muito até 1970, né? Particularmente na figura de Bezerra e Chico Xavier, inclusive com a presença do Divaldo também, e a forte, vamos dizer assim, chacoalhada que o Arigó vai dar com as questões dos fenômenos, né? Para quem teve a oportunidade de ver agora no cinema O Predestinado, fica mais claro, inclusive, né? Meio que o quanto que o José Arigó veio trazer ao atender 2 milhões de pessoas, ele chama a atenção para o fenômeno, né? Para que em 1970 haja a partir da década de 70, uma explosão, vamos chamar assim, do espiritismo em termos mundiais, que o Bernardo Leogói vai chamar de transnacionalização do espiritismo, inclusive, né? Mas, então, feito esse introdutório aqui, vamos entrar na questão, vamos dizer, um pouco mais teórica do que nós pretendemos, e aí a gente... aí nós vamos entender o que nós queremos trazer aqui para vocês. Então, o conceito de religião e o espiritismo. Friedrich Max Miller, né, eu falei dele na nosso outro estudo, ele vai falar que conhece conhece uma, não conhece nenhuma. Ou seja, quem conhece uma religião não conhece nenhuma, né? Ou seja, é importante você ter uma visão ampliada, né? E eu conversava com a Nádia aqui antes do início do nosso estudo sobre a importância do diálogo interreligioso, né? E, inclusive, tem no meio espírita a gente escuta muito isso, né? O pessoal falar sobre ecumênico, mas isso é um equívoco. Fala ecumênico porque ecumênico, na verdade, é um termo que se aplica à Igreja Católica / protestante. O movimento entre eles é ecumênico. Quando você envolve mais religiões, é um diálogo interreligioso, né? Ecumênico se aplica somente aos diversos sabores de protestantismo, né? E a Igreja e os diversos sabores de Igreja Católica. Embora aqui no Brasil nós estejamos muito acostumados com o rito latino da Igreja Católica, que é majoritário, né? Então, ecumênico é só para eles. E diálogo interreligioso é quando nós envolvemos todas as religiões, né? Aí a gente começa perguntando assim, o espiritismo é religião, né? Se nós formos falar empiricamente falando, não há que se duvidar que o espiritismo é religião. Tanto é verdade que, se vocês já foram visitados pelo censo e eles fizeram um formulário completo com vocês, eles vão perguntar qual é a sua religião, né? E certamente você terá respondido que é espírita,
né? Há uma realidade, vamos chamar assim, social implantada, onde que há um entendimento de que o espiritismo, né, é religião. E eu vou dizer que praticamente todos os seus adeptos não têm dúvida disso, né? E principalmente aqueles que estão do lado de fora, né? Eventualmente alguém pode falar que o espiritismo não é religião, mas quem vai dizer que não é religião, em sua grande maioria, vai ser dentro do próprio meio espírita, porque do lado de fora, para os católicos, para os protestantes, para as outras religiões, o espiritismo é religião, né? E essa discussão sobre o aspecto do espiritismo ser ou não religião, ela advém, não é de hoje, ela não vem de hoje, né? Então, nas 2 últimas décadas do século XIX, o movimento espírita brasileiro enfrentava em seu plano ideológico uma tendência de cisão entre os chamados laicos ou científicos, liderados pelo professor Afonso Ângelo Torteroli, de um lado, e dos religiosos ou chamados místicos, lidados pelo Bezerra de Menezes, o nosso famoso Bezerra de Menezes, fundador da FEB, que foi considerado o único que tinha a possibilidade de unificar o movimento. Mas essa discussão, ela não nasce no Brasil, que muita gente acredita que essa é uma questão brasileira e não é, né? Essa tendência de cisão não se deu por acaso, pois as mesmas discussões estavam acontecendo no espiritismo europeu, desde que ele surge, inclusive. Nessa época também cresceu um movimento liderado pelos ocultistas, que entendiam que as ciências ofereciam explicações alternativas para os fenômenos espíritas. Os ocultistas, assim como os psicólogos, afirmavam ser os novos hábitos do invisível, os quais insistiam que os espíritos não eram necessariamente tão sobrenaturais quanto eles haviam afirmado. Então, com a morte de Kardec na França, dentro daquilo que eu chamei no começo da nossa fala de primeira fase, né, do espiritismo lá no século XIX, centrado na Europa e ao redor de Kardec, com a morte dele, principalmente, o espiritismo ele perde muita força no que diz respeito ao seu aspecto científico, né? Mas mesmo antes, mesmo durante a vida o período em que Kardec trabalha com a codificação da doutrina, nós vamos ver, por exemplo, no jornal L'Univers, né, o Abade Chesnel, né, um famoso artigo chamado Uma Nova Religião em Paris, que ele vai falar a respeito que existe uma nova religião surgindo em Paris e que, inclusive, ele não cita na sua primeira matéria Kardec, ele fala do espiritualismo do senhor Cousin, né, que fazia parte do movimento romântico, né, chamado romântico, do espiritualismo romântico na Europa, né? Inclusive, esse movimento, que acreditava já na reencarnação, já trabalhava uma série de conceitos e era até mais forte que o espiritismo naquele momento, né? E o embate que vai acontecer na Europa, né, assume o lado científico do espiritismo, né, que vai bater de frente com os ocultistas e com os psicólogos, principalmente, né? Lynn Sharp, nessa obra, eu não me lembro que agora está nas referências, ela vai falar a respeito, né, dos congressos de psicologia, onde que se vai estudar os aspectos do espiritismo, do espiritualismo e outras questões, e o espiritismo é meio que sufocado, porque ele é, vamos dizer assim, elegantemente defendido por Camille Flammarion e Leon Denis, mas
fica realmente com a morte dos dois, um em 1925 e outro em 1926, o espiritismo morre na França em seu aspecto científico, vamos dizer assim, mais forte, numa defesa mais forte. Até hoje, na França, eles colocam o espiritismo de uma forma bastante científica, as casas espíritas que lá existem. Nós vamos ver autores como Monroe e a própria Sharp, que vão dizer que o espiritismo renasce no Brasil em 1970. Né? Eles não conseguem registrar, inclusive, a presença do espiritismo no período de 1865. Né? Para vocês terem uma ideia, por volta do ano de 900, já existiam 56 periódicos espíritas rodando no Brasil, né? E entre aproximadamente quase 200 periódicos do mundo, 56 rodavam no Brasil, né? Então, o espiritismo no Brasil ele já começa a tomar uma forma já de uma forma bastante proeminente desde o seu começo, né? Só que aqui no Brasil ela vai tomar aspectos religiosos. Essa questão entre o aspecto científico e religioso da doutrina espírita era tão acirrada que no discurso promovido por Camille Flammarion no túmulo de Kardec, na ocasião de sua morte, ele trouxe à tona as questões que vinham sendo discutidas sobre o aspecto religioso do espiritismo. Né? Nesse discurso que a gente conhece a famosa frase de Camille Flammarion, que ele fala que o Kardec é o bom senso encarnado. Né? Na verdade, isso aconteceu foi um ano depois da morte de Kardec, não foi exatamente como muita gente acredita, não foi que Kardec ele foi enterrado num túmulo temporário, um ano depois ele foi transferido para um túmulo definitivo, e nesse túmulo, nessa transferência que Camille Flammarion vai fazer esse discurso. E eu vou pedir licença para ler um pedacinho aqui do discurso de Camille Flammarion, né, porque a gente fica muito naquela questão do bom senso encarnado e tem outras coisas que são importantes para o que a gente pretende falar aqui. Então, ele diz assim: quantos corações foram consolados de início por essa crença religiosa? Né? Observe que a gente destaca aí crença religiosa. Ele trabalha já ali, né, a palavra crença religiosa. Quantas lágrimas foram enxutas? Não será nada a ter trazido ao espiritualismo, observa que ele usa a palavra espiritualismo e não espiritismo, tantos seres que vacilavam na dúvida e que não mais amavam a vida física nem a intelectual? Allan Kardec era o que eu denominei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. O ponto de partida era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-la segundo os princípios do método positivo, conforme o próprio organizador desse estudo demorado e difícil previra. Esta doutrina, até então filosófica, tem que entrar agora num período científico. Então, você vê que nessa mesma fala aqui, nós temos aqui ele tratando a questão de uma crença religiosa, né? E ele fala e aí ele se relaciona isso ao espiritualismo, né? E a gente vai ver uma confusão, inclusive nos autores da época, alguns vamos chamar o espiritualismo de espiritismo. Nós estamos fazendo a tradução da obra de Cornelis Petrus Thiele, né? No livro Elementos da Ciência da Religião, onde ele trata de espiritismo, ele usa a palavra espiritismo para denominar algo completamente diferente do que é o espiritismo propriamente dito, né? Pelo que a gente conhece e entende que é o espiritismo.
né? Então, a palavra espiritualismo e a palavra espiritismo, na época, era envolvida com uma confusão muito grande. E ele chama, e aí o Flammarion vai falar, essa doutrina até então filosófica, né, que para ele, Kardec abordava o espiritismo de um ponto de vista filosófico. Era uma crença, e aí veja que aquele texto que eu li no começo falava a respeito da questão do fortalecimento da fé das pessoas, né, mas que era uma ferramenta, segundo o entendimento inicial de Kardec, filosófica, que entra agora num período científico, e ele continua, né? Então, a gente destaca aqui, né, questão religiosa, doutrina, então, até filosófica. E ele continua, esse método experimental a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor, deve colher os fenômenos de ordem ainda mais misteriosa que assistimos para dissecar, medir e definir. Porque, meus senhores, o espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas, né? Então, Camille Flammarion, que inclusive deixou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ele entendia que estava sendo dado ao espiritismo um caráter extremamente religioso, né? E aí ele continua, o sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há mais milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Doravante, o mundo é regido pela ciência. E, senhores, não virá fora de propósito. Nesse discurso fúnebre, assinalar-lhe a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Então, Camille Flammarion ele combatia, né, fervorosamente o aspecto religioso do espiritismo. Para ele não havia mais nada a que se falar a não ser do aspecto científico, né, do espiritismo. Ele defendia claramente o aspecto científico do espiritismo. Ok? Podemos continuar? Nádia, inclusive, da outra vez nós tínhamos combinado, se quiser interromper, fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente está aberto, né? Que a gente gosta bastante aí do diálogo, tá bom? Então, isso, então vontade. tá bom. Apesar que da outra vez a gente exagerou um pouquinho, teve que correr no final, mas se a gente medir água com fubá, dessa vez a gente faz melhor. Não, nós agora vamos ser bem mais sucintos. Mas aproveitando agora essa última consideração que você fez sobre a natureza da filosofia, da doutrina espírita, porque ela é uma filosofia espiritualista definida assim no frontispício do Livro dos Espíritos. Exatamente. Isso tem o aval dos espíritos, não é? Porque os espíritos revisaram o trabalho de Kardec. Então, como é que você situaria essa dissidência, podemos dizer assim, uma dissidência, pelo menos conceitual, com relação ao Flammarion? Me dá um tempinho que eu vou te responder isso, eu diria que daqui agora. A pouco? Eu vou entrando. Eu não vou falar exatamente Flammarion, mas especificamente essa questão dessa discussão, a gente vai ver, inclusive nas próprias palavras de Kardec, esse conflito. Esse conflito do aspecto científico e do aspecto religioso, ele está presente nas próprias palavras de Kardec. Pois é, né? O Kardec... Desculpe. Pode falar. Desculpe. O Kardec tem, nos textos, se referido à ciência, ao espiritismo como ciência. Mas, do ponto de vista, ainda assim, da natureza filosófica do espiritismo, nós podemos entender isso, ok, Fabiano? Nós podemos entender isso como o método, porque o Kardec usou o método positivista. Então, foi o método, quando ele se dizia assim,
Espiritismo é ciência, ele estava se referindo do ponto de vista metodológico, mas também do ponto de vista metodológico ele usou o método filosófico, né? O Fabiano quer falar também, eu só vou encerrar aqui, porque quando você disse que na França hoje é a questão da filosofia da ciência que predomina na percepção dos nossos companheiros lá, sim, eles têm essa tônica na ciência, mas eles têm uma preocupação grande e têm muitas reuniões e muitas falas, muita ênfase nos esprits souffrants, né? Nos espíritos sofredores. Então, é uma coisa bastante interessante essa coexistência, não vou dizer temática até, mas vamos lá. Fabiano. O professor, já com muita propriedade no estudo passado, chamou a atenção para o fato do espiritismo ser uma filosofia da ciência. São construções filosóficas, né? Uma doutrina filosófica construída a partir de uma ciência. Qual ciência? A ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, a relação dos espíritos com o mundo corporal. Só para chamar a atenção, em muitas passagens, Allan Kardec ele define o espiritismo como uma moral. Por exemplo, lá em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 31, não é de memória, eu peguei aqui do meu apontamento, capítulo 31, item 17, o Espírito São Luís afirma o seguinte, está publicado em O Livro dos Médiuns. O espiritismo é unicamente uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, nem muito nem pouco, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões das ciências, está falando das ciências materiais. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas de tentar vos tornar melhores, pois é assim que realmente progredireis. Então, às vezes, eu vejo muitas discussões nesse sentido de dizer, não, o espiritismo é uma ciência diferente, é uma filosofia, também é uma filosofia diferente, é uma religião mais diferente ainda. Mas a maioria das afirmações, a gente tem várias referências, quando se quer apresentar o espiritismo, quando Allan Kardec apresenta o espiritismo, é como uma doutrina moral, uma doutrina filosófica moralizadora, ou simplesmente, unicamente uma moral, como o Espírito São Luís apresenta aí. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela não é a nossa referência assim, em termos de melhor comportamento. A gente teve médiuns que brigaram com Kardec para publicar seus próprios livros. Os próprios autores que nós consagramos também tiveram divergências grandes com Kardec, embora houvesse amizade. Esse é um ponto. Flammarion não necessariamente estava alinhado com o pensamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores que conduziram o trabalho. E Flammarion tinha, inclusive, não só claramente não estava alinhado, como ele sai da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele realmente se destaca e vai dizer que não, que agora tem que estudar só cientificamente. Eu acho que vale da fala de vocês dois, tem duas coisas que eu acho que é importantes a gente chamar a atenção, que a gente tem um equívoco, não que a Nádia tenha falado isso, mas eu queria destacar, porque às vezes as pessoas podem pegar esse trecho da fala e entender isso, né? Kardec usava o método positivista, mas Kardec não era positivista. Exatamente. Né? Porque, inclusive, a Dora Encontre fala muito a esse respeito, ela deixa muito claro, inclusive, né, que o Auguste Comte, que era positivista, que fundou, vamos dizer assim, o positivismo, entendia que a não existência de Deus. Ele pregava a não existência de Deus e isso vai contra o que Kardec falava. E eu queria chamar a atenção que não é à toa que eu comecei a nossa fala, né, lá no início, falando, né,
a fala de Kardec na Revista Espírita, quando ele fala que o Espiritismo ele vem para poder assessorar a nossa crença religiosa, né? Ele fala, deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira, né? E de observar as práticas ditadas pela sua consciência, ou seja, ele destaca claramente nisso que eu vou chamar de primeira fase do Espiritismo lá no século XIX, essa posição dele a esse respeito, né? E aí, eu queria dar uma pausa nessa parte para poder entrar na sua pergunta. Deixa eu só terminar aqui uma questão. Desculpa, perdão. A moral, a moral é, digamos assim, o termo não é próprio, uma parte da filosofia. Assim como a epistemologia é uma parte da filosofia, a moral também. Então, vamos em frente. E, evidentemente, que não podemos dizer que ele é positivista. Não, está tudo bem. Posso atrapalhar só a sua observação, foi muito boa. O que a Nádia falou, muito, muito importante para mim, em relação a quando ele se refere à moral como sendo uma, digamos assim, uma doutrina dentro da filosofia, né? Uma corrente dentro da filosofia. Mas tem alguns pesquisadores que estão debruçados sobre essa tradução da palavra moral em francês na época. Parece, não tenho certeza, que moral, naquela época, também poderia ser aplicado à religião. Não sei se vocês têm alguma informação a esse respeito porque as palavras têm esse caráter polissêmico, né? Então elas atrapalham a gente. E Kardec foge disso. Mas será que poderia ser moral no sentido de um sinônimo para a religião? Bom, ela é uma parte da verdade, aí, na verdade, eu até vou dizer que é o seguinte, né? Se você for pesquisar os conceitos de moral, né? Você será moral, né? Quando você estiver seguindo um conjunto de regras de uma sociedade, de um ambiente específico, né? E se a sociedade é cristã e ela tem uma moral cristã, ela está seguindo aquele conjunto de regras. Se eu estou na China, numa comunidade taoísta, onde que a moral é regida pelos ensinos de Lao Tse, a moral vai ser taoísta e ela pode ser conflitante. Então, a própria questão, o próprio uso da palavra moral, né, fica comprometido. Mas Kardec nos dá uma dica a respeito do que ele entende por moral, quando, no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, né, ele vai dizer que a sua obra diz respeito à moral, né? E ele emenda com a questão do amor, né? Então, ele relaciona moral com amor e caridade, né? A moral cristã com amor e caridade, o que nos dá uma dica concreta, um pouco mais concreta sobre o que ele entendia a respeito de moral. Seria um objeto interessante até de estudo a gente avaliar o que Kardec entende por moral, sim, Fabiano. Mas ele já deixa essa dica para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, além disso, ele diz, né, textualmente que o cristianismo é a referência para ele de religião, né? Ele deixa claro e a gente vai abordar isso aqui. Então, deixando um pouquinho essa parte, vamos dizer assim, extremamente espírita do nosso estudo, eu queria, então, entrar numa outra parte, que é a seguinte. Antes de perguntar se o espiritismo é ou não religião, a gente tem que saber primeiro o que é religião, né? E o que Kardec pensava sobre isso. Então, indo diretamente para a nossa primeira questão, né, do que é religião, essa foi a minha maior decepção de quando eu adentrei a ciência da religião. Porque eu, na minha inocência, eu falei assim, vou fazer um mestrado, na época, em ciência da religião, e a gente vai falar assim, religião é isso, espiritismo é aquilo, logo a gente tem ou é ou não é religião, né?
E aí a gente descobriu, né, o seguinte, que identificar o conceito de religião não é uma tarefa fácil, principalmente quando falamos no mundo ocidental, que tem uma tendência de confundir religião com cristianismo, particularmente quando falamos de suas versões teológicas, católicas e protestantes, né? Então, não há uma definição até hoje que alguém fale assim, ó, religião é isso. E aí nós vamos ver, já vou falar sobre isso, é muito comum, nós vemos colegas, né, e desculpe se aqui eventualmente alguém já falou, não, religião é o religar com Deus, né? É uma ligação nova com Deus, e etc. Tal, né? Primeiro que isso é raso, né? Extremamente, e aí vocês vão ver por que já, eurocentrado, colonialista, né? Centrado no cristianismo, né? Isso não é porque então o budismo não poderia ser considerado religião, porque para eles não existe a figura, porque o budismo não é teísta, não existe a figura de Deus, então você não pode se religar com Deus no budismo, então o budismo não é religião, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai sair falando as coisas, né? A gente compra de uma forma rasa e a gente acaba falando o que não deveria, né? O termo religio, antes de pertencer ao domínio específico do religioso, esteve presente no cotidiano de Roma e foi empregado tanto nos cultos romanos quanto nos cultos da religião cristã. Sua origem navegou entre duas etimologias possíveis, uma cristã e outra romana. E a pergunta é, como o mesmo termo pode ter dois princípios tão diferentes, ter designados coisas tão distintas? O significado inicial romano de religio, ou seja, de religião, tinha um sentido de escrúpulo em relação ao culto, de um preciosismo em relação aos atos exteriores de adoração. Então, Cícero, quando ele define, quando ele fala de religião, da religião romana, ele fala do conceito, né, que utiliza o termo como origem etimológica, o termo religere, que deixa transparecer a atenção escrupulosa, o respeito, a paciência, inclusive o pudor, a piedade. A prática religiosa romana está associada ao zelo, a uma relação respeitosa com os deuses, que torna necessária a repetição precisa dos ritos. Com isso, a realização correta dos rituais ganha extrema importância, já que é a maneira de estar em contato direto com a divindade. Você vê que não tem nada a ver com moral, isso daqui. Eu vou executar com perfeição os rituais que os deuses exigem de mim, eu vou fazer o sacrifício, eu vou fazer o ritual e tal, e a partir daí eu estarei de bem com a divindade. Né? E aí a divindade, a gente tem que ver que a divindade passa desde as religiões naturais, as chamadas religiões éticas, né? Que elas existem, como o próprio Einstein diz, os deuses mecânicos, né? Que é o deus do trovão, o deus da lua, do sol e etc., né? Que são manifestações da natureza. Então, é o seguinte, se eu fizer um rito tal, o raio não vai cair em cima da minha plantação e não vai queimar a minha plantação, né? Essa atenção escrupulosa ao culto era a ideia presente em Roma na época que o cristianismo surge, que era o religere, né? Inclusive, né? Então a gente tem que destacar, né, que a atenção escrupulosa ao culto, paciência, inclusive o pudor ou a piedade, né? A repetição precisa dos ritos. Com isso, a realização correta dos rituais ganha extrema importância. Ou seja, o importante era proceder com os rituais. Não tinha nada de moral.
né? E, com isso, era necessário estabelecer uma origem etimológica própria para o religio religere, considerando que essa referenciava as práticas exteriores, e não a verdadeira religião que se dirigia ao verdadeiro Deus. Aí a gente começa a entrar com a figura de Lactâncio, depois Santo Agostinho, né? A criação do religare, que é um conceito cristão de religião, né? Então, quando você fala de religare, você está você está assumindo alguns pressupostos básicos, né? Primeiro, que a religião seja teísta, perdão, falei ateísta, está errado, seja teísta, e esquece que ela pode ser uma religião ateísta, ou não teísta, ou seja, que não tem Deus como centro dos seus pressupostos básicos, né? Então, segundo Dubuisson, a religião, enquanto domínio radicalmente separado e diferente daquilo que a cerca, é uma criação exclusiva e regional dos primeiros pensadores cristãos de língua latina, como Lactâncio, Tertuliano e Santo Agostinho. Esse conceito de religare, do religio religare, está ligado a um conceito cristão, né? Mas que não se aplica a todas as religiões. E a gente não pode dizer que existe tão somente essas religiões, porque a gente sabe que existe o budismo, existe o islamismo, né? Existe todo um conjunto de religiões. Então, ao se criar um domínio específico para a religião, surge também o espaço do não religioso, do profano, né? E essa relação entre o que é religioso e o que é profano, ela é muito importante, né? As questões de moral que a gente vai trabalhar, elas vão falar da questão do profano, tudo aquilo que não é de Deus, que não é religioso, né? Ou que não é divino, vai ser profano. Então, a diferença e superioridade que ela, né, a religião reivindicava para si mesma, enquanto religião verdadeira, reservava ao Deus verdadeiro, fazia pela necessidade do mundo profano. Ou seja, cria-se a existência do mundo profano. Para o religere, não no religare, não tinha importância nenhuma. O mundo profano e o mundo, desde que eu atendesse os deuses nas suas necessidades, né? Eu podia ir para a orgia, eu podia ir para a bebedeira, eu podia matar, eu podia fazer tudo, etc., desde que eu atendesse os deuses nos seus ritos. Né? Nesse mesmo sentido, Benveniste afirma que só se poderia conceber claramente a religião a partir do momento em que ela é delimitada, quando ela ganha um domínio distinto, onde se pode saber o que lhe pertence e o que é estranho. Então, a gente tem que entender que existe um domínio da religião e o domínio do profano, né? Então, a gente recorre, né, e que é fundamental para o nosso pensamento, né, que é o seguinte: o antropólogo Benson Saylor vai usar os conceitos filosóficos de Wittgenstein para chegar às seguintes conclusões. Como indica a literatura acadêmica sobre religião, não há critérios seguros, bem definidos e universalmente aceitos para diferenciar a religião da não religião. Porque a definição desses domínios, ela não é clara, né? Alguns acadêmicos, de fato, propuseram rótulos como quase-religiões ou semi-religiões. Por exemplo, quando você vai falar do Congado, né? O Congado ele tem uma característica extremamente, entre aspas, religiosa. Tem um líder, etc., mas não é uma religião. É todo um conjunto cultural que envolve um aspecto religioso, uma influência católica muito grande, mas o Congado em si não é uma religião, né? Então, ele vai falar de rótulo quase religiões ou semi-religiões para indicar que vários fenômenos complexos se assemelham às religiões de alguma forma, mas não o suficiente em seus aspectos para justificar o rótulo indefinido de religião.
Além disso, algumas religiões apresentam um volume maior de características típicas, é importante isso daqui, características típicas, às quais associamos no nosso modelo geral de religião, do que a outras, e talvez uma maior elaboração dessas características do que é o caso em outros lugares. Algumas religiões, por assim dizer, são mais religiosas do que outras. Então, como a gente viu até agora, não há critério seguro e bem definido para a gente aceitar o que é religião. Então, essa foi, como eu disse, foi a minha maior decepção. Eu não consegui achar um conceito claro que definisse religião. Estaria correto Michel Eliade de considerar a religião como algo sui generis no âmbito dos assuntos estudados pelas ciências humanas e que, portanto, seria necessário estabelecer uma metodologia própria para esse estudo? Porque Michel Eliade ele vai definir que a religião ela não pode ser estudada por outras, não poderia existir uma filosofia da religião, não poderia haver uma psicologia da religião, uma sociologia da religião, porque a religião era um objeto à parte. E é por isso que, inclusive, o Michel Eliade vai ser acusado de criptoteologia, né? Que ele vai dizer que o que ele fazia não era ciência da religião, era sim defender a teologia com conceitos científicos. A gente não tem intenção aqui de resolver esse problema, mas chegar a uma conclusão clara a respeito do que é ou não religião, mas precisamos de um ponto de partida para isso. Aqui, o conceito de religião mais, vamos dizer assim, que está mais próximo de ser aceito, né, é o conceito de Goethe, que diz o seguinte: uma religião é, primeiro, um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas e penetrantes e duradouras disposições, motivações nos homens, através da formulação de conceitos de uma ordem geral, e vestir essas concepções com tal fatalidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. Se a gente pega essa definição de religião para o espiritismo, ela já morre no primeiro tópico. É um sistema de símbolos que atua para... né, o espiritismo foge dos símbolos, né? Então, a gente vê que também isso aqui não vai atender. Alguém pode falar assim, mas o espiritismo não é religião, por isso que não se enquadra, né? Mas vamos entender isso aqui um pouco melhor. Então, agora vamos pensar... A gente falou primeiro eu falei, e eu não expliquei o que é religião, mas a gente permeou o caminho, mais ou menos, os conceitos de religião. E o que Kardec falava a respeito disso? Há, segundo alguns, uma contradição, que eu chamo de aparente, que ele fala assim: o espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo vai ter forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e a vida futura. Então, Deus, alma e vida futura fazem parte do que Kardec das consequências religiosas dessa doutrina filosófica. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Isso foi dito em 1859, né? E quando ele fala de filosofia, ele deixa claro que a filosofia que ele se utiliza é platônica, embora nós vejamos traços de uma filosofia aristotélica bastante marcante. Eu teria que fazer uma outra tese para poder discutir isso. Eu vou ter que nascer de novo, estudar filosofia para depois discutir isso, mas, enfim. Mas o mesmo Kardec diz assim: se é assim, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamento, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então,
a gente vê, num momento, Kardec dizendo que o espiritismo não é religião, e depois ele diz que ela é religião. Mas observa que ele chama a atenção para que, no sentido filosófico, porque ele percebe, né, de que ele estava tratando de uma religião, né? Mas é que as bases de religião daquela época eram diferentes. O que era religião para a época? Quem definia o que era religião era a Igreja Católica, era a Igreja Protestante, nessa que eu estou chamando de primeira fase do Espiritismo. Então, o nosso amigo Benson Saylor, quando ele fala das características de religião, ele vai usar Wittgenstein para poder falar sobre as características de religião, né? Então, primeiro, eu queria estudar um pouquinho os jogos de linguagem de Wittgenstein para a gente entender o conceito, né? Para depois a gente aplicar ao espiritismo, às religiões, né? E, por consequência, ao espiritismo. O que são as características que definem um jogo? Um jogo, né? O que é jogo, né? Para alguns, jogo tem que ter bola. Para outros, tem que ter bola e tem que ter campo. Tem que ser uma competição, tem que ter uma meta, um gol, né? Que tem que ser coletivo, né? Esse conjunto de características vai fazer, né, que exista um jogo. Mas acontece que nem todos os jogos têm essas características, né? Para quem é fanático por futebol, essas são as únicas características de um jogo. Falou que é jogo para ele, futebol é isso daqui, ó. Tem bola, competição, coletivo, um gol e campo. Acabou, isso é jogo para mim. Mas acontece que eu tenho jogos que são de quadra. Eu tenho jogos que tem rede, mas que não é a rede do gol, mas é uma rede diferente, né? Que tem raquete, né? Que pode e que é individual, ou pode ser individual, mas tem bola e tem competição. Então, há características que que estão presentes nos dois lugares. Mas ainda eu tenho outros jogos, né? Como o jogo de cartas, né? Que pode ser inclusive individual, mas que não tem bola, não é competição, né? Se uma criança pega uma bola, joga na parede e pega ela de volta, ele está jogando? Tá, né? Então, em termos de semelhanças familiares, isso daqui que ele vai dizer que são as semelhanças familiares. Wittgenstein fala que são como os fios de uma linha, né? Que o algodão que está no começo da linha não é o mesmo algodão que está no fim da linha, mas elas todas entrelaçadas formam um conjunto, né? Da mesma forma, aí Benson Saylor vai fazer a seguinte comparação. Nós temos Deus, Jesus, o Espírito Santo, a alma, a igreja, dogmas, e com isso a gente tem uma religião. Uma visão ocidental, colonialista, eurocentrada, essas são as únicas e corretas características da religião. Para Lactâncio, né, essa é a verdadeira religião. Mas quando eles começam a fazer as colonizações, eles vão para lá e eles descobrem que existem outras religiões, né? Onde existiam diversos deuses. Na própria história deles, eles vão encontrar em Roma, inclusive, diversos deuses, crenças panteístas, e que formam um outro conjunto de características. A metempsicose na egípcia, karma e destino, né? Algumas serão panteístas, que vão ter Deus, metempsicose, karma e destino, né? Com o tempo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino vão incluir o aspecto filosófico na Igreja Católica, né?
E Kardec diz que todas essas religiões têm em comum a presença de culto, de ritos, templos, sacerdotes e sumos sacerdotes, né? Só que aí Kardec vai dizer que o espiritismo não é religião, porque o que ele entende por religião no século XIX era isso daqui, né? Eram as religiões que tinham esse conjunto de características, e ele vai ver esse conjunto de características como sendo religião. Só que ele vai identificar espírito, ou espírito, que era diferente de alma. Você vê que ele começa o livro dos espíritos deixando claro o que é alma e o que é espírito, né? Ele vai falar sobre a possibilidade, né? Quando ele fala que o espiritualismo não necessariamente, o espiritismo, a diferença de espiritismo e espiritualismo, na introdução do livro dos espíritos, ele vai dizer que não necessariamente há a possibilidade de comunicação com os espíritos nesse conjunto de características das religiões presentes. Ele vai falar da reencarnação, que a reencarnação poderia estar presente, né, em algumas dessas religiões, poderia não, estava presente em alguma dessas religiões, né? E ele vai trazer a questão da razão. Só que acontece que Deus, alma, Jesus, o aspecto filosófico, o karma / destino, né, entendido como determinismo, também vai fazer parte desse conjunto de coisas que ele estava estudando. E por semelhanças familiares, nós vamos entender que o espiritismo passa por um processo, a religião passa por um processo de evolução onde se entende, né, que a religião, o que foi defendido por religião e o que era defendido como religião na época de Kardec, no século XIX, né, de fato, não era religião, porque o que ele estudava estava fora do conjunto das religiões, que o entendimento de espírito, mediunidade, reencarnação, a razão, etc., ajudaria a entender Jesus, a entender a alma, a entender Deus, a filosofia, né? Mas a religião passa por um processo de evolução, né? Então, por que de falar de religião? Há uma tendência que os indivíduos falem das coisas segundo o seu ponto de vista no desgrechar, tomando por referência aquilo que conhecem. Quem conhece apenas uma religião só pode falar a respeito dela. Então, as pessoas vão fazer análise de outras religiões sobre o seu ponto de vista, sobre a sua forma de ver. E Igreja ainda diz assim, é como no caso dos seres humanos, alguns conhecemos bem, outros apenas pelo nome, muitos só de vista, indo além, os rostos transformam-se em massa anônima que acaba abstraída em humanidade. Chega-se a um último grau de abstração quando todos os homens e todas as mulheres, independente de sua raça, cultura, profissão, interesse, são sintetizados como espécie humana. Fácil o mesmo com as religiões. Então, a gente fala assim, não, é religião. Mas quais são as características individuais particulares que existem em cada uma das religiões, né? Quais são as características que vão definir a religião? Então, quando a gente pega Camille Flammarion, né, se apegando, aí respondendo a sua pergunta, Nádia, quando a gente vê Camille Flammarion se apegando ao aspecto científico, nós vamos ver que Camille Flammarion, que era astrônomo, ele estava olhando para o espiritismo de um ponto de vista único, do ponto de vista dele. E ele não é multidisciplinar. Qual é a grande característica de Kardec, né? Ou qual era a grande característica do Rivaio? Ele era multidisciplinar. O cara era uma biblioteca ambulante.
ele sabia de medicina, ele não era médico, como alguns querem dizer, mas ele sabia de medicina, sabia de contabilidade, sabia de idiomas, sabia das ciências de maneira geral, ele tinha uma visão ampliada a respeito de tudo. Camille Flammarion era astrônomo, ele via daquele jeito. Então, o espiritismo só podia ser visto daquela forma, né? Então, essa explicação de Greixa aqui deixa claro que quando a gente está dizendo que o espiritismo é religião, mas espera aí, de que religião nós estamos falando, né? No século XIX, Kardec usou a única referência possível que ele tinha para dizer que o espiritismo não era religião, mas em sentido filosófico, sim, porque ele acreditava em Deus, ele pressentia. A gente vai ver passagens onde que ele faz verdadeiras preces a respeito. Ele falava da moral, ele falava de todo um conjunto de coisas, e ele dizia que o cristianismo era a verdadeira religião, porque ele sentia, moralmente falando, onde que estava isso, né? Moralmente falando, pegando o que ele diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como a lei de amor como referência, né? Na busca por ouro e especiaria, os europeus descobriram chineses, hindus, índios, africanos e australianos, e com isso descobriram a existência de diversas outras religiões. Os judeus, por sua vez, na Terra Santa, conviveram por muito tempo com os muçulmanos. Essa diversidade de religiões, né, no entanto, não abalou os europeus, os quais, a exemplo de Lactância, acreditavam que somente o cristianismo era a verdadeira religião. Ou seja, né, ele vai aqui começa a intolerância religiosa, porque se a minha é verdadeira, eu tenho que impor a minha religião para os outros, né? Coitadinhos, eles não têm religião. Coitadinho dos indígenas brasileiros, os xamãs e os etc., né? Coitadinho dos africanos e assim sucessivamente. Então, é fácil perceber que a religião significa pelo menos duas coisas muito distintas. Quando falamos da religião judaica, cristã ou hindu, entendemos de um corpo de doutrinas transmitida pela tradição ou em livros canônicos, o conteúdo de tudo que constitui a fé dos judeus, dos cristãos ou dos hindus. Mas não é só isso que existe, né? A religião também é usada no sentido diferente. Assim como existe uma faculdade de fala, independente de todas as formas históricas da linguagem, há uma faculdade de fé no ser humano. Ou seja, eu sou ser humano, tenho a capacidade de falar. Nasci no Brasil e falo português. Aquele que nasceu nos Estados Unidos fala inglês. Aquele que nasceu na França fala francês. Todos temos uma capacidade de fala. Eu posso mudar para os Estados Unidos, viver lá e passar a falar inglês, né? Assim como eu vou usar a minha capacidade de fala para falar outro idioma. Ele está dizendo aqui que existe uma faculdade de fé no ser humano, né? Agora, abre aspas. Isso que eu vou falar agora é questionado, tem outros aspectos mais profundos, mas por alguns cientistas da religião, já foi estudado de uma forma mais profunda. A gente vai pegar a parte mais rasa disso que eu vou falar, porque tem outras questões abaixo, mas que para esse momento não é produtivo para o que nós estamos discutindo. Então, nós estamos falando do que Eliade vai chamar de homo-religiosos, né? Da capacidade do ser humano, né, de ver alguma coisa além da sua própria existência, né? Então, ele diz assim, se dizemos que a religião se distingue o ser humano do animal, não estamos falando da religião cristã ou judaica, não estamos falando de nenhuma religião em particular, mas estamos nos referindo à faculdade ou disposição mental que é independente e, apesar do senso da razão, permite o ser humano apreender o infinito, né? E não é isso, é um conceito da época,
e é por isso que no começo do Livro dos Espíritos, Kardec a primeira parte ele vai falar Deus e infinito. Por que ele fala Deus e infinito? Porque naquela época o conceito de infinito era um conceito discutido, né? E o sentido de infinito era essa capacidade do ser humano de aprender o infinito sob diversos disfarces, né? Então, para a gente caminhar para as nossas conclusões gerais e depois abrir para algumas outras questões, né? Primeiro, Kardec entendia que a doutrina espírita não era religião, pois não poderia se designar essa palavra a duas ideias diferentes, já que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto, rito, mitos, sacerdotes, e ao espiritismo esses caracteres não eram aplicáveis. Então, não há dúvidas que Kardec disse que o espiritismo não é religião. Kardec disse que o espiritismo não é religião. No máximo que ele disse que o espiritismo, filosoficamente falando, é religião. Porque as características de culto, ritos, mitos e sacerdotes não se aplicavam ao espiritismo. E que as características do que ele entendia e que a época entendia sobre religião eram claras, o que era religião. Outra questão, se o cristianismo era, em termos de religião, a doutrina mais pura e esclarecida, não havia necessidade de fundar outra, bastando agregar a ela os conceitos de espiritismo para explicar o que ainda estava obscuro ou por ser revelado. E aqui, né, quando eu digo a doutrina mais pura, né, na Revista Espírita de maio de 1859, né, nessa tradução última do Noleto, está na página 206, né, ele dizia, apesar de dar crédito às religiões, Kardec tinha um conceito particular a respeito do cristianismo, pois afirmava que, palavras de Kardec, de todas as doutrinas, o cristianismo é a mais esclarecida e a mais pura. Então, para ele, o cristianismo era a religião. E o espiritismo só agregaria a religião. E deixando claro que, para Kardec, cristianismo, igreja católica e protestante eram coisas diferentes. Né? Ele não estava defendendo aqui igreja católica ou igreja protestante, ele estava falando de cristianismo, né? Das palavras do Cristo. Né? Então, ele entendia que o espiritismo poderia esclarecer as questões que ainda não haviam sido resolvidas, mas que, para isso, não precisavam de cultos, ritos, mitos e sacerdotes. Outra conclusão que a gente vai chegar é que os milagres e revelações nada mais são do que fenômenos naturais ainda não compreendidos, fazendo que as relações entre o sagrado e o profano percam sentido. Não existe sagrado e profano mais. Né? Porque o que seria sagrado, na verdade, seriam as manifestações do que, na minha tese de doutorado, eu estou chamando de realidade periestésica. São os fenômenos, e por que eu falo de realidade periestésica? Para tornar o termo neutro, apesar que é complicado falar em neutralidade, porque eu não consigo ser completamente neutro. Mas a realidade igual do perispírito, que vai ao redor a estésia do grego, né, que é dos sentidos, aquilo que está além dos meus sentidos. Em tudo que está além dos meus sentidos físicos, né, é a realidade periestésica. E tudo que está ao alcance dos meus sentidos, no nosso ponto de vista, deixando claro que isso é uma tese que a gente está desenvolvendo, né, é realidade ordinária, né? Então, existem agentes na realidade periestésica que atuam na realidade ordinária. E por que eu não estou usando? Eu poderia chamar de céu, poderia chamar de Deus, poderia chamar de santo, de espírito, de erraticidade, mas todas as vezes que eu uso essas palavras, eu estou trazendo junto às suas características das suas origens. E nem metafísica, porque aí, quando eu falo em metafísica, eu estou trazendo as características da filosofia, que a filosofia entende por metafísica. Né?
Então, o profano, não existe profano e sagrado, é tudo a soma da realidade periestésica com a realidade ordinária, com um conjunto total de um mundo que tem simplesmente duas faces. 4. Kardec não tinha intenção de fundar uma religião, porque, ao invés de congregar as pessoas, ele iria separar ainda mais. Está mais do que provado isso, né? Quantas perseguições o Espiritismo recebeu, quantas perseguições aconteceram com os espíritas, etc. Já que se o Espiritismo se arrojasse a condição de uma religião, o público em geral não veria aí mais uma nova edição, mais que uma nova edição, uma variante dos princípios absolutos em matéria de fé, não separando das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. As pessoas desligam a razão e não entendem. Tanto é que eu estava conversando com a Vanessa Anceloni, lá em Boston, né? Eu falei sobre discutir o aspecto religioso do espiritismo numa palestra, uma coisa que a gente estava conversando, né? Ela falou assim, não entra nesse aspecto aqui não, porque os americanos estão estudando o espiritismo e você não pode falar em religião para eles, não. Porque se você falar em religião, eles vão abandonar o espiritismo e vão parar de escutar aquilo que o espiritismo tem para dizer, por causa desse item 4 que eu coloquei aqui. O espiritismo é uma doutrina de fundamentação moral e filosófica, e alinhada com o pensamento de lactância e de religação com Deus. Ela não está alinhada com o relegere, né, do preciosismo oculto, mas ela está alinhado com a forma de ligação com Deus, já que o espiritismo é teísta. A gente acredita na existência de Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, etc. Aí a gente não está discutindo a questão das características de Deus nesse momento. E, por fim, né, antes que o Fabiano tenha um infarto com as perguntas que ele vai fazer para mim, mesmo no século XIX, os germes da secularização nascente ampliaram o conceito de religião, abarcando as outras espiritualidades possíveis, de forma que, apesar de o espiritismo não possuir todos os caracteres tradicionalmente aceitos à religião, ele possui caracteres suficientes para tal associação, se levarmos em conta os princípios de secularização nascentes com o iluminismo. E esse tópico 6 aqui, eu entendo que é fundamental para o que a gente está discutindo aqui. No século XIX, começa a surgir a secularização. E a secularização amplia o conceito de religião, que permite abarcar outras formas de espiritualidades possíveis. E que, apesar do espiritismo não possuir todos os caracteres tradicionalmente aceitos às religiões, ele possui caracteres suficientes para tal associação, se levarmos em conta os princípios de secularização nascentes com o iluminismo. Ou seja, se Kardec tivesse feito a sua obra nos dias de hoje, ele não teria dificuldades em dizer que o espiritismo era uma religião, porque o conceito de Kardec não mudou. O que mudou foi o conceito de religião. É o conceito de religião que se tornou mais abrangente e englobou o espiritismo, e não ao contrário. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, há uma ampliação, e é por isso que hoje o censo bate a sua porta e você responde que a sua religião é espírita. Né? Isso. Aqui não é o caso mais de falar. Então, vamos dizer assim, eu tinha, vamos dizer assim, preparado por hora, né, para falar, é isso daqui. Agora aguardo aí os comentários, perguntas, pedradas, pauladas. Eu sei que eu não vou receber pedrada e paulada, porque nós estamos falando entre cristãos caridosos. O Fabiano tem uma observação. Com certeza. O senhor quer que eu comece pela mais polêmica ou a menos polêmica? Vamos começar logo com a pedreira. Do jeito... Vamos vai, joga a pedra. Não dá tempo da suave. Tá bom. Falar em tempo, vamos ser bem objetivos. Vou tentar.
voltando à questão do proselitismo, né? O senhor apontou um fato, não necessariamente concordando com ele, foi o fato do Zé Arigó ter ganho a televisão, as mídias, né? E com isso chamou a atenção para um determinado fenômeno. E eu não assisti ainda o filme, mas isso fez com que ele, inclusive, fosse preso por exercício ilegal da medicina. A minha pergunta é o seguinte: qual a visão do senhor a respeito dessa questão? Me chama de senhor, não, Fabiano, senão eu vou te chamar de senhor também. Eu estou com quase 60. Essa questão do espiritismo atravessar um limite e ficar à margem da lei. Eu sou absolutamente contra o que fazia José Arigó e concordo com a prisão dele, porque a tutela do nosso corpo físico é do Estado. Eu não tenho a tutela do meu próprio corpo. O Estado tutela o meu corpo. De tal maneira que ninguém pode cortar minha pele, furar minha pele, rasgar minha pele, sem incorrer em crime, sem incidir no Código de Processo Penal. A exceção disso são determinadas categorias. Por exemplo, o médico. Ele tem, se ele não cometer negligência, imperícia e imprudência, ele vai cortar a pele de uma pessoa e não estará incidido em crime. Então, quando você propõe uma ação espiritual, ou espiritualista, ou religiosa, onde vai cortar a pele de uma pessoa, furar a pele de uma pessoa, isso é colocar, não o espiritismo no sentido filosófico, né? Mas o movimento espírita marginal à lei. Eu acho isso muito ruim. Acho que o espiritismo não pode ser marginal à lei. Sempre o espiritismo sofreu perseguições e ele se defendeu. Até a década de 70, os psiquiatras, a gente vê nos textos dos psiquiatras renomados, né? O espiritismo era inimigo dos psiquiatras brasileiros, principalmente, porque eles achavam que uma das causas das doenças mentais era a prática da mediunidade. Depois isso foi mudando e hoje está completamente estabelecido um limite entre a doença mental, a doença psiquiátrica e o fenômeno mediúnico. Esse limite está muito bem dividido e hoje nenhum psiquiatra vai querer tratar o médium. Ele pode dizer, não, eu sou médium da minha religião. Ah, tá, tudo bem, isso é normal. Mas, então, esse confronto das sociedades civis não organizadas com o espiritismo só aconteceu. Mas, no caso do Arigó, embora tenha chamado muita atenção, colocou o espiritismo, ele próprio, né, à margem da lei. Já aquele outro médium Edson Queiroz, foi uma polêmica gigante, porque ele era médico, e aí ele fazia determinados procedimentos, mas incidindo em negligência, imperícia e imprudência. Por quê? Estava fazendo procedimentos cirúrgicos verdadeiros, sem os cuidados de asepsia e antisepsia. Então, isso é uma controvérsia que pode trazer prosélitos? Pode trazer proselitismo. Mas será que esse é o sentido da filosofia espírita? Atrair pelo fazer um prosélito e, com isso, chamar a atenção, olha aqui como é o espiritismo, ou é pela sua robustez, beleza, moral, a transformação que faz para as vidas das pessoas, sim, o quanto ele transforma? Esse é o meu objetivo, máximo que eu consigo. Tá, então deixa eu responder essa daí, porque apesar de você ter falado que é de hospedeiro, eu achei até fácil, vamos dizer assim. O Código Civil de 1890, artigo 157, classifica praticar espiritismo, feitiçarias, cartomancia como crime, né? Então, desde 1890, né, no artigo 157, que foi transformado mais ou menos, acho que foi na década de 30, década de 40, né? Eu acho que o artigo 428 do novo Código, e 429, né, transformou também, tratava, por exemplo, as orientações espirituais que eram dadas no centro espírita como crime, né? Tanto é que hoje em dia a gente até recomenda que não se chame mais receita espiritual e sim orientação espiritual para a gente não incorrer nesse problema. Na primeira metade do século XX, salvo me engano, a Federação Espírita Brasileira foi fechada 3 vezes, né, porque ela estava à margem
da lei, fazendo o que ela tinha que fazer. O Arigó, eu não estou dizendo, quando eu falei do Arigó, né, eu não estava dizendo, inclusive, que eu sou a favor do que o Arigó fazia, nem entrei nesse mérito. Eu trouxe, como você mesmo disse no começo da sua fala, você falou de um fato, né? E esse fato é que quando o Chico trabalhou com as materializações, né, aqui na casa de Ló, né, que a gente tem aqui, inclusive, fisicamente, todas as provas dos eventos que aconteceram, né? A gente tem aqui, por coincidência, eu estou aqui, dá para eu ir a pé até na casa de Ló, se eu quiser fazer um exercíciozinho, né? Chegou um momento que Emmanuel manifestação falou assim, acabou, não precisa mais. Isso foi o suficiente para poder atingir os objetivos que a espiritualidade tinha. Então, quando eu falo do Arigó, né, isso é uma coisa que o filme, inclusive, que foi muito bem feito, inclusive eu tive no pré-lançamento do filme, eu vi, inclusive, uma palestra falando sobre a questão de como foi feita a pesquisa, né, tudo indica, né, que a vida do Arigó, o papel dele foi extremamente claro e delimitado. Você vai vir, vai fazer um barulho danado sobre a existência, chamar a atenção internacional a respeito da existência de um fenômeno que seja inconteste, né? E eu não vou dizer que era para... Eu não sei qual que é exatamente a finalidade da espiritualidade, se era trazer prosélitos, se tinha a ver com o espiritismo ou não tinha a ver com o espiritismo. O próprio Chico diz, né, que ele fala, tem duas, parece que ele esteve com Arigó, né, não condenou, porque o Chico não condenava ninguém também, né? Esteve lá, orientou o Arigó, quando aconselharam o Chico a fazer a cirurgia da catarata, do problema que ele, não sei se era catarata, dos olhos que ele tinha, com o Arigó, ele falou assim, não vou fazer. Eu acho que era glaucoma. Acostumado. Glaucoma, né? Ele falou assim, não, eu estou acostumado. Mas como está acostumado? Não, é porque se tirar dos meus olhos vai surgir em outro lugar. E com glaucoma, com o meu problema no olho, eu já estou acostumado. Porque ele sabia que era o espírito. Então, ele tinha um conhecimento mais aprofundado da doutrina, né? E eu não estou fazendo aqui, quando eu falo do Arigó, estou falando que serviu a um propósito. Há de se avaliar se esse propósito é diferente. Se esse propósito realmente serviu realmente à doutrina espírita, não serviu, e etc. Agora, assim como evoluiu a religião da forma que eu falei, a psiquiatria evoluiu. Quando eu citei aqui no nosso estudo, quando eu falei dos ocultistas e dos psicólogos, eles diziam que a mediunidade nada mais era do que histeria. A classificação era de histeria, né? E eles combateram, etc. Tal. Hoje, Jansson cria, que o Alexandre Moreira Almeida, inclusive, fala disso também, ele usa o termo idiofonia verídica, né? Que é o termo para aquelas pessoas que são normais, que não estão tendo surto e que que diz ver espírito. Se uma pessoa diz que vê espírito, não acha que ela é louca. A psiquiatria hoje já entende isso, que existem pessoas, né? E isso o Alexandre Moreira tem usado essa terminologia, e o Ian Stevenson, criada pelo Ian Stevenson dos Estados Unidos, né? Que ele chama de idiofania verídica, né? Então, porque as ciências evoluem e a gente entende até que um dia a ciência vai chegar e concluir realmente a reencarnação, essas coisas que ele está falando aí, que vocês espíritos estão falando há muito tempo, faz sentido, e etc. Né? Porque há um processo evolutivo aí. Né? Eu não sei se as minhas colocações respondem, mas eu inclusive, eu tive... vamos chamar assim, na época eu não sabia nada além disso, eu tive, inclusive, com
com o João de Deus, uma vez, presencialmente, quando ele esteve aqui em Belo Horizonte, nunca fui a Goiânia, né? E eu vi ele fazendo coisas e eu não fui, eu fiquei só na oração lá, que me pediram para ficar na oração, e se chegasse perto de mim e perguntasse se era para me furar para fazer alguma coisa, eu falo assim, por gentileza, não fure. Eu não concordo com isso, né? Porque foge ao escopo do espiritismo definitivamente. Ok? Aí você falou que essa era a mais cabeluda, então agora eu fico tranquilo com as outras. Não, eu vou deixar para os outros participantes fazerem perguntas no final. Se houver tempo, eu... Então, nós estamos sobre o tempo já, mas se você for bem rápido, nós podemos... Não, eu não consigo. Fica para a próxima. Eu abro mão, então. Fica para a próxima. Então, fica para outubro. Guarda para outubro. Eu estou aqui considerando que talvez devamos ampliar o tempo das nossas palestras, dos nossos estudos. Também não é quem manda o ICEB chamar pessoas com tanto conteúdo, não é isso? É uma culpa do ICEB. Nádia, uma boa dona de casa, um bom dono de casa, consegue fazer o almoço de 11 ao meio-dia. Dá para estender até às 11 horas. O palestrante faz o estudo até 10h30, de 10h30 às 11h, as perguntas e bom. a sugestão. Eu pensei que você ia falar que um bom palestrante consegue fazer a palestra num tempo menor para as pessoas fazerem. Não. É o cozinheiro que tem que fazer o almoço mais rápido. Mas, às vezes, há comensais que insistem, viu? Mas, então, nós estamos terminando. Fabiano já deixou aí agendada uma questão para o próximo encontro. Se você quiser já, Fabiano, se você quiser antecipar agora, o Brasil já traz isso no corpo da apresentação dele. Isso já facilita, não, o Brasil? Sim. A questão da Revista Espírita, de 1868, já foi citada pelo professor Brasil, na sessão comemorativa do Dia dos Mortos, onde Kardec faz o famoso discurso "O Espiritismo é uma religião", ele traduz a palavra mais para o lado do latim, essa é a minha visão do artigo, tá? Mais para o lado do latim, né? Religue, de religar, e como omni, oni, que quer dizer todos, ou tudo, ou todos. E ele vai trazendo a dissertação no sentido de, primeiramente, explicar por que, durante mais de 10 anos, ele negou o espiritismo como uma religião, e nesse discurso ele diz, sim, é uma religião e nós nos orgulhamos. Mas ele vai caminhando pelo sentido da comunhão. Religião, religar, não religar a Deus, mas religar todos, porque ele estabelece a comunhão de sentimentos, de propósito, comunhão em torno do bem, em torno da caridade, como uma característica da religião espírita. Uma comunhão de pensamentos, sentimentos, propósitos, sempre em relação ao bem e à caridade. Então, a questão seria, essa dissertação, encarando a religião como a religação de todos os seres humanos, a lei de sociedade, a lei de fraternidade, está muito próxima dos conceitos modernos que o senhor apresentou, ou ela estaria um pouquinho distanciada desses conceitos modernos? Tema para o próximo estudo. Se é que eu compreendi bem o artigo de Allan Kardec. Você quer responder agora? É isso que eu entendi? Mas é porque o que eu quero responder rapidamente, se for o caso, a gente até depois estende, mas ele está definitivamente mais próximo do moderno. Kardec vai dizer isso, ele vai tentar explicar, né? Porque o conceito que existia na época não abarcava o pensamento de Kardec. Kardec estava no século XX, XXI com a cabeça dele. E naquela época, os conceitos eram o seguinte: cristianismo é a verdade, né? Pronto, acabou, e o resto é profanação. O livro que eu falei que eu estou traduzindo, que esse daqui é Elementos de Ciência da Religião, esse aqui é só um rascunho que a gente está fazendo a correção, o Cornelius Prestielli, ele vai fazer a análise das religiões de um ponto de vista extremamente católico, extremamente protestante, perdão.
extremamente cristão, porque é o que eles conseguiam enxergar na virada do século. Isso aqui é de 1900, que a gente está traduzindo. É o que eles conseguiam ver, os pensadores da época, os estudiosos daquela época. Para eles, todo o resto era primitivo. Aqui, essa obra aqui, ele fala em religiões superiores e religiões inferiores. Não existe religião, isso não faz o menor sentido em religiões superiores e inferiores. Se a gente pegar o texto inicial que eu usei para falar para vocês, de que Kardec fala, vá e professe a sua religião, né, e o espiritismo vai servir de acessório, é porque Kardec estava à frente do seu tempo. E você está certo em pensar que ele estava falando na religião, filosoficamente, de moral, de agregação de valores de uma forma extremamente clara, né? E é por isso que eu não tenho medo nenhum de dizer que para mim, do meu ponto de vista, o espiritismo é religião, né? Porque Kardec, embora tenha dito que não era religião naquela época, ele falou porque ele era acadêmico, ele usava a fundamentação acadêmica disponível na época. Porque se estivesse a fundamentação disponível que a gente tem hoje, ele ia falar assim, gente, é religião, e é o que o espiritismo se tornou, porque ele abraçou esse lado moral com maior facilidade, porque você vai ver que o santo daime, né, o consumo da ayahuasca, ele acontece no Brasil e nos países andinos ali, né? Andinos, que fala, acho que é aqueles países ali, Equador, a Colômbia, acho que é assim que se chama, né? Lá eles consumem a ayahuasca, pronto. No Brasil se tornou uma religião, né, cristã, porque a força até 1970, 93% da população brasileira era católica. E isso influencia a cultura, não tem jeito, né? Então, por isso que se abraçou. Tanto é que os 4 evangelhos de Rustan, que eram mais místicos, foram englobados nos estatutos da FEB, que foi uma luta para poder tirar de lá. Né? Então, sim, estava ligado, o pensamento de Kardec estava ligado ao século XX, XXI. Cabe aí, Nádia. Brasil, mas agora sou eu quem vai deixar aqui uma questão para o próximo estudo. Rustan e a FEB, se você puder fazer uma abordagenzinha rápida. Próximo encontro. Faz sentido, porque eu vou estudar a questão da mística e do misticismo, né? Isso. Então, isso dá para encaixar bem no estudo. Está no escopo. Bom, eu vou tomar um Rivotril antes de assistir o estudo, para ficar calmo. Vou precisar de 2 Rivotril. São temas que nós precisamos enfrentar estudando seriamente. E assim, na alegria divina, que é o nosso evangelho, que é o espiritismo, nós podemos perfeitamente ser profundos, sérios, precisos, estudiosos e alegres com a leveza da alegria de nosso Pai Celestial. Bem, nós temos aqui um agradecimento muito especial, mais uma vez, a Brasil Fernandes Barros, que nos trouxe, mais uma vez, a preciosidade dos seus estudos. Hoje, se você me permite, com aquele esquema sensacional. Uma síntese absolutamente preciosa, didática, clara, precisa e preciosa. Então, agradecendo mais uma vez a Brasil Fernandes Barros por este estudo, um encontro de gala para nossas reflexões sobre o espiritismo, sobre os conceitos de religião e tudo que nos diz respeito como espíritas que gostamos e precisamos estudar seguindo espíritas instruídos. E como estamos nos amando, também seguimos espíritas amai-vos na alegria com que Jesus nos permitiu viver este estudo fraterno. Que a paz de Jesus, mestre querido, continue entre nós, abençoa o ICEB,
Abençoa todos os nossos esforços pessoais e coletivos no bem, e guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.